Na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura de um amanhecer, na força e luz do seu poder. Ali está o meu viver, a esperança de um novo ser. Vieste só por mim, seu amor é sem igual, santo amor. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Oh, nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Oh, na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura de um amanhecer, na força e luz do seu poder. Ali está o meu viver, a esperança de um novo ser. Vieste só por mim, seu amor é sem igual, santo amor. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Oh, nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Oh, graça e paz, amados irmãos. Eu sou o pastor João Neto e quero compartilhar com vocês o testemunho de uma vida neste primeiro vídeo, e depois na sequência um vídeo no qual eu vou transmitir uma palavra aos seus corações. E o testemunho da minha vida começa, meus queridos, no dia 22 de maio de 1965, quando eu fui salvo através de um simples espirro. Segundo minha mãe, eu havia apanhado muito, eu nasci com problemas e não conseguia chorar, havia apanhado muito, meu bumbum estava roxo e inchado, e muitas horas se passaram e eu não chorava, e já haviam acendido velas na minha mão, rezado o terço, e a parteira disse para minha mãe não ter esperança, porque não havia solução para mim, que era questão de horas, eu morreria. Ela já tinha a experiência de muitos outros partos. E eis que, na madrugada do dia 23, ela entrou no quarto para ver como estava minha mãe, se eu ainda estava vivo, e ela foi tomada de súbito por um espirro que não conseguiu conter, e segundo minha mãe, aquele espirro estrondoso, parecendo um trovão, e eu me assustei, e eu comecei a chorar em função daquele espirro, e o oxigênio foi entrando nas minhas
no meu sangue, chegou ao cérebro e a minha mãe disse que eu comecei a recobrar a cor e então eu sobrevivi. Deus propiciou um livramento na minha vida, a salvação, através de um simples espirro. 2 anos depois, um tio brincava comigo dentro de um balaio, tentando me equilibrar sobre a sua cabeça, e em um descuido ele estava sobre uma pedra que servia de degrau para o alpendre da casa da minha avó. Eis que o balaio virou, ele conseguiu segurar o balaio, mas ele não conseguiu me segurar. E eu despenquei lá dos seus 1,80 m de altura, com a cabeça, bati na pedra, e minha mãe disse que a minha cabeça se abriu da testa até metade do crânio. E podia ver meu cérebro através da fenda, da abertura que se fez, e muito sangue, bacias de águas trocadas. Eu tenho essa imagem na minha mente. Até que chegou alguém com socorro da cidade mais próxima, a 12 quilômetros. Eu fui levado de ambulância e ali naquele hospital simples, sem recursos, com um simples clínico geral, eu fora socorrido, conseguiu-se estancar o sangramento e nenhuma sequela ficou. E Deus então providenciou o segundo livramento na minha vida. O terceiro livramento fora cerca também de 2 anos depois. Com 4 anos de idade aproximadamente, estávamos eu e meus 2 irmãos mais velhos caçando passarinhos com um estilingue e caminhávamos à margem da BR. Nós morávamos bem à margem e meus pais sempre exortavam a mim e aos meus irmãos para que quando passasse um veículo, um caminhão e levantasse poeira, nós não tentássemos atravessar a BR, porque não sabíamos se vinha outro veículo que não nos veria. Só que criança esquece das coisas. E de repente nós estávamos no barranco, pulamos a beira da BR e vinha vindo um veículo, meus irmãos atravessaram correndo e eu fiquei. O veículo passou e meu irmão disse que gritou depois para que eu não atravessasse, porque lá de cima do barranco, do outro lado, eles viram que vinha vindo. Acima da poeira era muito alto um caminhão, baú, e eu só escutei a freada, a distância daquele veículo. Eu não sei como ele me via, mas eu não podia vê-lo, só escutava. Eu creio que, meus queridos, o motorista certamente não me viu, mas que um anjo de Deus possivelmente pisou fortemente no freio daquele caminhão e ele veio estancando a velocidade, mas como era muito grande e pesado, estava muito veloz, eis que ele não conseguiria parar, ele me esmagaria. Até que quando estava já cerca de meio metro, 30 centímetros de mim, ele como que chocou-se contra uma forte, resistente barreira. E eu costumo dizer que talvez o anjo de Deus, percebendo que não ia parar, passou para a frente e colocou as suas mãos e conteve aquele veículo. E ele chocou-se fortemente e parou a cerca de 30 centímetros da minha pessoa. Eu continuei correndo, atravessei a pista. E estes, meus queridos, foi o terceiro livramento de morte que Deus operou na minha vida. O quarto foi aqui em São Paulo, já casado, muitos anos depois. Eu trabalhava com vendas já na área de supermercados e um cliente meu, na tarde de um determinado dia, eu cheguei e ele disse: João, não posso te atender hoje, mas eu quero negociar para os 2 mercados o seu produto para que nós possamos fazer uma promoção. Então vem amanhã cedo, antes das 8, eu vou estar aqui com o pão e eu vou sair logo em seguida. Então você tem que chegar aqui 20 para as 8, 15 para as 8 para negociarmos e eu tenho que sair. Fui para casa, falei com a minha esposa, tomei banho, jantei e descansamos um pouco e fomos para a cama. Colocamos o despertador mecânico e o despertador, o rádio-relógio para despertar os 2, para que não houvesse erro. E nós tínhamos ainda um terceiro despertador, que era minha esposa, Marilene, que quando tinha algum compromisso ela praticamente não conseguia dormir e normalmente acordava antes do relógio despertar e desligava o relógio e já se levantava para fazer o café. Naquele dia, meus queridos, o despertador mecânico travou. O rádio-relógio sofreu uma pane elétrica à noite e estava piscando pela manhã, também não despertou. E a minha esposa, que sempre acordava, parecia que estava hibernando, dormia pesadamente e acordou de repente assustada por volta das 8h30 da manhã e me acordou e eu pulei praticamente dentro da roupa, escovei os dentes, não tomei café, saí correndo, cheguei no cliente por volta de quase 9 horas da manhã.
e lá estava uma grande multidão em volta à frente do seu supermercado. E eu tentei entrar para ver o que havia acontecido e fui driblando as pessoas até que um policial me conteve e disse que eu não podia passar. E eu olhei por entre as pessoas e percebi um corpo estendido, um lençol em cima, muito sangue, e 2 outros funcionários do mercado feridos à bala. Aqueles bandidos eram cobradores de uma dívida, vieram por parte de agiotas e executaram então aquele meu cliente, e tentando queimar arquivo, testemunhas, eles atiraram a esmo contra as pessoas que estavam esperando que o mercado se abrisse e acertaram 2 funcionários, os outros se esconderam atrás de veículos, atrás das gôndolas do mercado, e eu creio que eu deveria ter morrido naquele dia, com certeza, por isso Deus não permitiu que eu chegasse no horário combinado. Este foi, meus queridos, o 4º livramento de morte que Deus operou na minha vida. O 5º livramento veio já casado, estava em Sorocaba com minha esposa, na casa da minha sogra, descansando. E no domingo à tarde almoçamos e viemos para São Paulo, retornamos. Meu cunhado vinha vindo comigo para fazer um trabalho aqui que eu estava trazendo. Então estávamos eu, minha esposa, minhas 2 filhinhas e meu cunhado, e ainda a bagagem dele e a minha bagagem. O carro estava muito pesado. Nós pegamos a rodovia Castelo Branco e logo que andamos cerca de 30 quilômetros eu comecei a escutar um barulho, um bate, pluf, 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 pluf. E nós paramos depois de uns 10 minutos, eu reduzi a velocidade obviamente, parei depois e nós descemos, eu e meu cunhado sacudimos todas as rodas do veículo e estava muito pesado, não deu para perceber, não observamos. Continuamos andando e já cerca de 70 quilômetros depois, entrando em São Paulo, o barulho estava muito alto, aumentava a cada instante mais. Eu tornei parar, descemos novamente e mais uma vez chacoalhamos as rodas e nada. Eu falei, deve ser alguma coisa solta no carro, e conforme o carro anda está barulhando. Então nós seguimos viagem, trecho de rodovia que faltava, de cidade, mais cerca de 50, 60 quilômetros, chegamos em casa e quando aliviamos o carro, meu cunhado desceu, a família, tiramos as bagagens, nós vimos que uma roda estava um tanto pendente, uma roda traseira. Nós fomos ver e 3 dos 4 parafusos, meus queridos irmãos, tinham se quebrado, partido, soltado. Estava só o toco e por isso o barulho ia aumentando conforme nós andávamos. E havia só o 4º parafuso, já bem fino, segurando aquela roda, e nós então não tivemos dúvida que Deus havia operado um livramento com o seu anjo, não permitindo que nós nos acidentássemos e que certamente alguém, talvez todos nós tivéssemos morrido naquele dia, naquela tarde de domingo. Estes, meus queridos, mais um livramento. O 6º livramento veio de um assalto que sofremos já comigo pastoreando a igreja aqui em Condomínio Maracanã. Era também o 2º livramento no dia do aniversário, o primeiro quando nasci, através de um espírito. E esse era domingo, eu estava aniversariando e durante a semana eles haviam combinado com a minha família trazer um bolo em casa e cantar parabéns para mim na minha casa. E então tudo estava combinado. No domingo após o culto, uma irmã disse que precisava de um conselho e eles saíram, então eu fiquei ali, eu, minha esposa, minhas 2 filhas, eu aconselhando aquela irmã no gabinete, minhas filhas brincando com a minha esposa, e eles foram para minha casa com cerca de 15, 20 carros, encostaram em volta de uma praça, que minha casa ficava em frente, e ficaram ali aguardando que chegássemos. Passado o momento que eles viram que era o suficiente, alguém ligou e nós saímos e fomos para minha casa. Eu, minha esposa, minhas filhas e aquela irmã. Quando chegamos em casa, nós paramos em frente ao portão, minha esposa desceu, não era automático o portão, e pelo portão social ela costumava entrar e abria por dentro o portão, que ficava sobre correntes. E abriu, e quando ela abriu, um carro parou atrás do meu carro, fechando, desceram 2 bandidos, armados, e me disseram, desce, desce, e já foram me puxando, arrancando de dentro do carro, e minha esposa já veio saindo em direção à porta do outro lado para tirar nossa filha, e ele mostrou o revólver, apontou para ela, apontou para mim, eu falei, eu não vou sair, você não vai sair, enquanto eu não tirar as minhas filhas de dentro do carro. Então nós tiramos as nossas filhas e Deus já havia ali irmãos que estavam presenciando, mas não fizeram nada a não ser orar, interceder. Havia um exército de Deus intercedendo por nós.
E eis que Deus operou a tranquilidade naquele ladrão, de maneira que ele não atirou, nem contra mim, nem contra minha esposa. E as nossas filhas puderam ser tiradas do carro. E eles foram embora, levando o carro com cerca de R$5.000 de produtos que imprudentemente eu havia deixado no porta-mala do carro. Eu tenho uma microempresa e íamos fazer as entregas na segunda, e eu deixei o carro já preparado para sair bem cedo. Entramos e logo em seguida a minha filha subiu no vaso com uma amiguinha. O vaso se partiu, quebrou, elas caíram, mas nenhum corte sequer ela sofreu. Ela poderia ter morrido ali com um corte grave, ou minimamente se machucado muito gravemente. Naquele dia do meu aniversário, naquele domingo, Deus operou o segundo livramento, ou o sexto livramento de morte, e desta feita 2 livramentos sobre a minha vida e a vida da minha filha. E houve, meus queridos, este do transplante, que vocês tomaram conhecimento. Eu, no ano de 2002, eu sabia que eu tinha o hepatite B, eu já estava muito ruim e estava com a cirrose já no fígado decorrente do vírus do hepatite. E então a minha esposa obteve o nome de um médico, do Emílio Ribas, do setor de transplante de cirurgia do fígado, e ela começou a tentar falar com aquele médico para ver se ele não conseguia colocar meu nome para que eu entrasse para a fila de transplante. Mas ela não conseguia falar com ele, todas as vezes algo estava acontecendo, estava em cirurgia, estava atendendo algum paciente, ou não estava no hospital. E então minha esposa já estava quase desistindo, e eu estava muito ruim, eu já havia perdido muitos quilos. E eis que um dia minha esposa resolveu tentar, e quando ela ligou, a secretária não estava, havia ido ao banheiro, e o médico mesmo atendeu o telefone, e ela disse o nome do médico com quem ela queria falar, e ele disse: sou eu. E ela explicou toda a situação. E nós tínhamos um fax, tínhamos uma microempresa, e ele disse: olha, você tem os exames? E aí ela passou para ele os exames através do fax, ele examinou tudo, e voltou a entrar em contato com ela e disse: olha, o estado dele é muito grave. Aqui no Emílio Ribas nós não tratamos mais a não ser de pacientes particulares. Mas eu vou te indicar para o Hospital das Clínicas, e você vai passar com o melhor cirurgião do fígado da América Latina. Você vai falar com a secretária dele, ela vai agendar e você vai falar com ele. Então ele ligou, falou com a secretária, e minha esposa ligou, e essa secretária, melhor dizendo, ela ligou para nós, agendou com este doutor, que era o melhor cirurgião da América Latina, e Deus me colocou de frente com ele, sem que fosse necessário que eu passasse pelo SUS, para um encaminhamento, para um processo de triagem, que é muito difícil. Sentei diante deste médico, Dr. Well Sett, e ele examinou olhou meus exames e disse: olha, seu estado é grave e eu vou te colocar já na fila de transplante. E logo em seguida, alguns meses, ele me colocou, visto que estava demorando, me passou um remédio que é muito caro, hoje custa em torno de R$1.200, e este remédio me ajudou a poder esperar esses 20 anos pelo momento da cirurgia. Um remédio que custa cerca de R$1.200. Muito bem, passados esses quase 20 anos, agora no final de 2020, eu estava muito ruim, estava chegando no meu limite, eu já havia perdido cerca de 20 a 25 quilos, e então eu fui chamado por causa dos resultados dos exames periódicos que eu fazia de sangue, e a pessoa que atendia, que controlava, que recebia os resultados dos exames, ligou para a Marilene e disse: olha, vocês têm que vir urgentemente para cá. Chegando lá, ela falou: olha, vocês vão precisar de entrar para a cirurgia, ver se chega um fígado para vocês, porque os exames do MELD, que é denominado este exame, o MELD do seu marido deveria ser no máximo 13, 14, ele está quase 30 e ele não tem condições de esperar. Então todos os telefones devem ser passados, nós vamos entrar em contato assim que chegar um fígado. Deus então preparou, e eis que no dia 11 de dezembro eu fui internado, recebi a ligação e entrei, eu fui levado à sala de cirurgia, recebi o fígado. E, no entanto, na manhã do dia 12, já no sábado, de madrugada, ligaram para minha esposa dizendo que o meu organismo havia rejeitado o fígado. E então, o médico falou para minha esposa que eu estava muito ruim e que era muito difícil conseguir um fígado em tempo hábil, um segundo fígado compatível.
Mas, meus queridos, aquele primeiro fígado que demorou cerca de quase 20 anos para eu receber, quando do segundo transplante, apenas em 3 dias, Deus preparou este fígado e me deu este fígado. E eu pude, então, depois de 3 dias, no dia 14 de dezembro, fazer o segundo transplante, e desta feita tudo ocorreu da mais perfeita forma. E eu fui salvo por Deus pela 7ª vez, meus queridos, através deste transplante. Depois de alguns dias, eu tive uma espleno no baço, o baço chegou ao seu limite também, eu estava com infecções graves, estava correndo grave risco de morte de novo, e então eu tive que ser submetido à retirada do baço. Isso, a 3ª cirurgia no período de quase 50 dias que eu fiquei na UTI, eu perdi ao todo cerca de 40 quilos. Eu saí de lá, meus queridos, somente o couro e o osso. Hoje eu estou bem recuperado porque eu estou fazendo exercícios, recomendado obviamente pelos médicos, numa academia, e já recuperei cerca de 15 a 16 quilos somente na parte física, muscular. E eu estou muito bem, meus queridos, e com todas as forças renovadas, restauradas, a saúde zerada, eu estou aqui dando testemunho de uma vida, de uma existência. Cerca de 8 livramentos de morte, contando com esse último do transplante. Mas o maior de todos, o 9º livramento, ele se deu no dia 22 de abril, na mesma data do meu nascimento, 22 de maio. 22 de abril de 1990, nós fomos levados à igreja, eu e minha esposa, e ali exposta que fomos à palavra, aceitamos a Jesus e recebemos o livramento da morte espiritual eterna. Recebemos a vida, o maior dom de Deus em Cristo Jesus. E Deus me usa hoje como instrumento, a minha família, para glorificar o seu nome. Eu espero, meus queridos, que esse testemunho de toda uma vida, de toda uma existência, possa edificar vocês e declarar para vocês que Deus está presente em todos os momentos, dias e situações da nossa existência. Mesmo antes de nos convertermos, Deus já está cuidando de nós, porque Ele sabe conhece aqueles que serão seus ou que são seus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor os abençoe para a honra e glória do nome de Jesus, e que este testemunho possa servir para edificar as suas vidas, eu digo mais uma vez, e na sequência estaremos transmitindo uma palavra de poder para vocês. Até mais, um grande abraço fraterno em Cristo Jesus a toda a amada igreja. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Cante, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo
com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos que compartilham conosco deste momento sublime de culto ao Senhor nosso Deus. Eu fui convidado pelo irmão Douglas, eu sou o pastor João Neto, membro também desta igreja, e há muito tempo ausente, obviamente, em função desta grande pandemia que nos impede de nos ajuntarmos em culto de adoração a Deus. E eu não quero tomar muito tempo, por isso, sendo sucinto com a minha introdução e com as minhas palavras. Gostaria de compartilhar com os irmãos do texto de Lucas, no seu capítulo 15, versos 8 e 9, que fala da dracma perdida. E este texto, esses dois versículos que fazem parte desta pequena parábola de Jesus, fala muito aos nossos corações. E vamos então, meus queridos, ler o texto e fazer uma breve oração. Diz assim esta porção da palavra: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la? E, achando-a, não chama as suas amigas e com elas celebra, dizendo: Encontrei a dracma que eu havia perdido. Vamos orar, queridos? Querido Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que nos abençoe neste momento, que o Senhor fale a começar de mim aos nossos corações, e que esta palavra, Deus, possa contribuir para a edificação do seu corpo, ó Deus querido. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, o contexto desta parábola, nós temos que analisá-lo, obviamente fazendo uma breve reflexão sobre a realidade dos dias em que Jesus a contou, em que ele viveu aqui. Jesus Cristo conta-nos uma parábola na qual ele fala de uma humilde mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. E que, tendo perdido, percebeu que algo de grande valia já não estava mais em seu poder, em seu domínio. Então esta mulher busca os artifícios, os meios que ela tinha para tentar reencontrar ou encontrar a dracma que ela havia perdido. E muito bem, meus irmãos, o que seria essa dracma? Ou essas 10 dracmas? Elas poderiam representar
a economia de toda uma vida, considerando o valor que tinha o trabalho de uma mulher. 10 dracmas era muito, mas muito dinheiro mesmo. E ela teria que trabalhar muitos e muitos anos para conseguir angariar aquele valor. De uma outra forma, estas dracmas poderiam fazer parte de um adereço chamado de grinalda, que era dado pelo marido à sua esposa. E obviamente que ela tinha que conservar com muito zelo, porque cada dracma tinha o seu valor. E aquilo representava a importância que a mulher tinha para o marido que a dera. Portanto, sendo apenas uma economia ou sendo uma grinalda, aquela dracma precisava ser reencontrada. Esta mulher morava em uma pequenina casa naqueles dias, diferentemente de hoje, né, que mesmo sendo pessoas humildes, nós conseguimos morar numa casa de 4, 5 cômodos, até mais. Naqueles dias as dependências ou as residências tinham uma dependência, quando muito 2, isto pelo menos no contexto das pessoas mais humildes. E além disso tinha apenas uma porta de entrada. Ela não tinha janelas, não tinha uma porta para entrar, outra para sair pelos fundos. Então, mesmo durante o dia, com a incidência dos raios solares, a luz que adentrava o ambiente era muito pouca. Então, normalmente, elas tinham que se virar, essas donas de casa, para cuidar da casa, porque não dava para acender a candeia durante todo o dia, para auxiliar no clareamento. Então elas tinham que se virar com a pouca luz que entrava. E obviamente que o cuidado com a casa não era então digno de ser louvável, porque elas não tinham este auxílio da luz de uma candeia, e muito menos a luz integral do sol. Durante a noite, sim, acendia-se uma candeia, mas em qualquer uma das circunstâncias, o ambiente ficava bastante escurecido. Então, perdendo aquela dracma, a mulher, então, usa dos artifícios que ela tinha. E o primeiro qual foi? Acender uma candeia. E ela acendeu essa candeia e, obviamente, ela pôde ter um auxílio na luz que que estava estampada diante dos seus olhos. E ela percebeu, no entanto, que havia bastante sujeira. E havia talvez muito lixo espalhado. E aquela mulher percebeu que precisava de varrer, de limpar a sua casa, de varrer embaixo da cama, dos poucos móveis que tinha. E então ela fez isto. Ela acendeu a candeia, procurou, não encontrando, ela buscou uma vassoura e varreu. Varreu, até que ela pôde encontrar a dracma perdida. Ora, pois, a candeia nada mais é do que a luz do Espírito Santo. E a faxina promovida pela vassoura significa aquilo que o Espírito Santo opera dentro do nosso ser. É uma alusão a nós, pessoas humildes, mas que que tiveram a felicidade de receber a luz do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. Espírito Santo que operou dentro do nosso ser para tirar tudo em nós que não tinha valor e que, de outra forma, era até prejudicial à nossa existência. Meus queridos, quantos de nós temos padecido, como aquela mulher padeceu? E quantos de nós, assim como a dracma que fora perdida dentro daquele pequeno recinto, quantos de nós não perdemos coisas valiosas, valores, sentimentos e tantas outras coisas? Afastamos pessoas queridas em nossa vida. Quantos de nós não passamos por estes problemas? E necessitamos, então, de Cristo Jesus dentro do nosso ser, dentro da nossa humilde moradia, desta dependência que Jesus se digna a entrar e a habitar. Pois muito bem, a mulher varreu, propiciou uma bela de uma faxina e ela teve resultado duplo.
O primeiro resultado, obviamente, que a casa ficou limpa. E o segundo resultado é que ela encontrou a dracma que havia perdido. Glória a Deus, aleluia! É isto, meus irmãos, então, que Jesus quer transmitir a cada um de nós. Jesus deseja transmitir a mim e transmitir a você que nós somos moradias dele, do Espírito Santo, mas que até então, no tempo que precedeu a entrada do Espírito Santo em nossas vidas, muita sujeira fora acumulada dentro do nosso ser. Não havia luz, havia apenas escuridão e trevas. E quando nós recebemos a palavra de Deus, quando a nós fora exposto o Evangelho da salvação de Cristo Jesus, então nós podemos compreender. E compreendendo, nós aceitamos a Cristo Jesus. E aceitando a Cristo Jesus, nós podemos receber o Espírito Santo de Deus. E recebendo o Espírito Santo de Deus, obviamente, a luz do Senhor fez com que nós pudéssemos enxergar nossa própria dependência, nossa própria casa. E então, meus queridos, nós deixamos que o Espírito Santo de Deus propiciasse uma limpeza. Nós observamos que havia muito lixo, muita coisa sem valor que foi acumulada ao longo dos anos. Aquela mulher certamente viu muitas coisas, talvez se fosse nos dias de hoje, produtos vencidos, coisas mofadas e assim, coisas que talvez nem sequer lembrasse-se mais. Tudo isto aquela mulher pôde, por meio daquela oportunidade que estava tendo, ela pôde então reverter. E tirou todo o lixo, toda a sujeira que havia, após ter encontrado a dracma, e usufruiu de benefício duplo. Primeiro, de refazer as economias ou de completar a grinalda. Talvez se a pedra ou a dracma fosse pertencente à grinalda recebida do seu marido. E aí, meus queridos, com o ambiente limpo, ela pôde sair para fora e convidar as suas amigas, as suas vizinhas, e declarar para elas: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma que eu havia perdido. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus entra nas nossas vidas, o seu Espírito clareia e nós podemos perceber quantas pessoas nós afastamos da nossa vida ao longo dos anos. Quantas virtudes nós perdemos, quantos ensinos proporcionados a nós por nossos pais nós nos esquecemos. E como que jogamos no lixo ou colocamos num baú e ali deixamos mofando. Mas hoje, recebido que fora o Espírito Santo por meio do nosso gesto de confissão a Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Nós somos um ambiente habitado por Jesus com muita luz e um ambiente que passou por uma faxina profunda. E hoje é uma dependência ou uma moradia digna de habitação do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer proporcionar isto dentro de cada coração. Sejamos nós, seus filhos, sejamos nós simples ouvintes que talvez não tenhamos tido a oportunidade ainda de aceitar a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Este é o momento de pensar. Talvez eu, você, proporcionarmos esta possibilidade, este momento de faxina. Principalmente nesses dias que nós estamos ausentes da igreja, da comunhão, da palavra exposta com fervor, do louvor coletivo com a família de Cristo. Meus queridos, vamos pensar. Nós temos tempo para dobrar o nosso joelho e poder propiciar esta faxina, esta limpeza. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar com a amada igreja mais uma vez. Querido Jesus, nós queremos dizer a Ti que somos miseráveis sem o Senhor, que somos uma pequena moradia sem nenhum valor, sem luz própria, e que o Senhor é quem modificou as nossas vidas. Bendito, exaltado seja o Teu nome. E nós pedimos que o Senhor nos ajude naquilo que precisamos, a colocar para fora tudo o que não tem valor e restaurar os valores, Deus.
Oh, Jesus amado, eu oro por nós que somos servos e oro por aqueles que talvez ainda não tenham te aceitado como Senhor e Salvador. Alcança-os, ó Deus, pelo teu poder e pela tua graça, e que o teu Espírito possa transformar vidas, renovar vidas. E abençoa esta igreja que está passando por este momento difícil de perda do querido pastor Giovanni. Deus, abençoa a sua esposa, a irmã Neuza, todos os filhos e netos, tem misericórdia, Pai. A igreja que o amava, ó Deus, pois ele faz falta para todos nós, principalmente para aqueles que tinham maior comunhão com ele. Nós oramos te pedindo e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e muito obrigado, irmão Douglas, pela oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com a amada igreja. Deus os abençoe.